Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 24 de Lucas. Esse capítulo ele vai relatar algumas coisas que aconteceram logo após o falecimento e sepultamento de Jesus Cristo. Logo após a sua morte na cruz, o seu corpo ele é recolhido e é conduzido ao sepulcro. Algumas senhoras o acompanham, e vão ungir o corpo de Cristo, com ungüentos, com especiarias. Era costume daquela época. E as escrituras elas relatam este fato. Eu gostaria que nós retomássemos o último versículo do capítulo 23, onde nós vamos ler o seguinte: e voltando elas se referem a algumas senhoras, algumas mulheres que estavam acompanhando essa condução do corpo de Cristo, esse encaminhamento, esse sepultamento do corpo de Cristo ao sepulcro. Então essas senhoras acompanhavam essa prática. E aí diz as escrituras: e voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. É porque naquela época era prática que o último dia da semana, o sábado, ele fosse guardado como dia de repouso. Era costume entre os judeus essa prática. Então elas depositam o corpo de Cristo lá no sepulcro e depois elas se recolhem e vão repousar, como era o mandamento entre os judeus daquela época. Agora nós retomamos o primeiro versículo do capítulo 24, que é o capítulo seguinte, e diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas, e algumas outras com elas, ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Ora, nós pensamos assim: até a ressurreição de Jesus Cristo, exatamente isso nós pensamos, até a morte dele precisamente, guardava-se o sábado. Era prática, dia de repouso, o dia de adoração, então reuniam no sábado. A partir do momento em que Jesus Cristo ressuscita, isso vai acontecer no domingo, que é o que fala as escrituras, então esse dia ele é mudado. Então os discípulos de Jesus Cristo, os seguidores de Jesus Cristo, passam a se reunir então no domingo como sendo o dia de adoração. Aqui então há uma mudança. Até a morte de Jesus Cristo, eles se reuniam no sábado, eles guardavam o sábado, eles adoravam o sábado, mas a partir do momento em que Jesus Cristo ressuscita, que seria o domingo, então eles passam a adorar, eles passam a considerar o domingo como o dia santo, como o dia de adoração, como o Sabat, como o Sabat, ou seja, o dia de adoração, o dia do Senhor. Então essa é a primeira ponderação que eu queria fazer com relação a esse capítulo. Outra ponderação que eu queria comentar está logo a seguir, em alguns versículos posteriores, lá no versículo 21, em que dois discípulos de Jesus Cristo estavam discutindo, comentando entre eles sobre os fatos que haviam ocorrido, e um deles inclusive demonstrando pouca fé, demonstrando que estava em dúvida de tantas coisas que tinha ouvido e outras tantas que tinham acontecido. E no versículo 21, um deles se manifesta dizendo: e nós esperávamos que fosse ele o que redimisse Israel, mas agora, além de tudo isso, e é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, havia 3 dias em que Jesus Cristo havia sido sepultado. E eles então, nesses 3 dias, ainda tristes, constrangidos sobre todos os acontecimentos, e eles então, neste momento, estavam discutindo e comentando sobre: e agora, o que vai acontecer? O que será de nós? E naquele clima de até um pouco de dúvida sobre o que aconteceria, agora que ele já não estava entre eles, eis que Cristo aparece. E naquele momento em que Cristo aparece entre eles, Cristo olha para eles e diz: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Cristo chama aqueles discípulos de nécios, ou seja, ele diz que eles estavam descrentes,
que eles não tinham fé suficiente, apesar de tudo que os profetas haviam dito, desde a época de Moisés. E ele continua dizendo: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Ora, ele estava dizendo: por que vocês estão com tão pouca fé se eu disse para vocês que isso iria acontecer? Os profetas todos disseram isso. E por que então vocês estão duvidando? Por que vocês estão tendo essa falta de fé para uma coisa que já foi dita várias vezes, que os profetas haviam dito, que eu disse várias vezes? Aí nós vamos lá nos versículos 44 e diz assim: e disse-lhe: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E no versículo 45 ele disse: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Por que eu fiz questão de destacar esses versículos? Primeiro, que se nós lermos lá no versículo 25, ele fala, não, 25 não, no 26, ele diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas? Ou seja, convinha, ou seja, iria acontecer, teria que acontecer. Aí lá no versículo 44, ele fala que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Ou seja, tudo aquilo que estava acontecendo havia sido escrito, havia sido predito pelos profetas. Daí nós paramos para pensar: peraí, se aquelas coisas aconteceram e já estavam escritas, então era todo um destino? Estava predestinado tudo aquilo? Se aquilo aconteceu com ele, se nós transportamos agora essa ideia, transferimos essa ideia para a nossa vida, será que as coisas que nos passa, tudo que nos ocorre, é porque está escrito, é um destino pelo qual nós temos que viver? Na verdade, eu não penso que seja um destino, mas algumas coisas devem acontecer na nossa vida, e os profetas, eles falaram sobre isso porque é um dos dons que os profetas têm, de predizer o futuro. Eles sabem o que vai acontecer. Eles não estão escrevendo o que vai acontecer, eles estão relatando o que eles viram que iria acontecer. É diferente. Eles não estão predestinando um fato, eles estão vendo o futuro daquele fato. Então é diferente. As coisas, elas vão acontecer da forma como nós desenhamos, como nós desejamos, como nós viabilizamos, como nós proporcionamos que aconteça, né? Isso depende de nós, muitas vezes depende das escolhas que nós fazemos. Aliás, o tempo todo da nossa vida é fazendo escolhas. E as coisas que aconteceram com Cristo, elas estavam previstas. Por quê? Porque fazia parte de um plano de redenção, né? Jesus Cristo, ele tomaria sobre si os pecados da humanidade. Então não é uma predestinação, mas sim uma pré-ordenação. Ele poderia não fazer, se ele quisesse, ele poderia não fazer. Conosco acontece a mesma coisa. Muitas coisas que nós não sabemos, que nós não conhecemos, o nosso futuro, ele está pré-ordenado. Nós estamos pré-ordenados para muitas coisas. Agora vai depender de nós ao longo da nossa vida escolher fazer ou não. Por quê? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então as escolhas que vão acontecendo na nossa vida são coisas que nós nos identificamos, e as opções vão acontecendo à medida em que nós vemos que aquilo nos satisfaz, aquilo nos atrai, aquilo nos fortalece, aquilo nos edifica ou não. Porque as escolhas, elas podem ser feitas tanto para o bem como para o mal. Agora o profeta, ele tem esse dom de ver que aquelas coisas vão acontecer. Por exemplo, se nós pensarmos em Deus, nós falamos das Escrituras e pregamos o Evangelho e estudamos as Escrituras, mas Deus, ele já sabe todas as pessoas que vão ser salvas. Ele já sabe todas as pessoas que estarão no reino dele. Por que ele sabe? Porque ele é Deus. Então ele é onisciente, ele é onipresente, né? Ele é onipotente. Então ele tem todo o poder, ele está em todos os lugares, né? Ele conhece tudo. Ele conhece as criaturas, ele conhece a essência de cada um, e ele sabe as escolhas que eu vou fazer na minha vida muito antes de eu imaginá-las, porque ele é Deus. Então ele sabe, ele tem a visão. Agora, ele dá a oportunidade a cada um de fazer escolhas. Mas ele sabe o que eu vou escolher, porque ele me conhece.
está em nós fazer as escolhas corretas. Aí alguém perguntaria assim, tá, mas então os milagres, por que Deus não muda as coisas, por que ele não altera as coisas, por que ele permite que tantas coisas ruins aconteçam? Simplesmente por quê? Porque ele não pode interferir nessa mudança das coisas a menos que ele veja que há uma extrema necessidade para tal. As coisas devem acontecer de forma natural, porque senão ele estaria interferindo no próprio livre-arbítrio, nas escolhas que nós fazemos na vida. Por isso as coisas devem acontecer como devem acontecer. Existe todo, é como se fosse um mecanismo onde uma ação ela vai suceder e vai provocar outra reação. Então, uma ação provocando uma reação. E a vida vai sendo construída de forma natural. Se Deus entra naquele momento e interfere naquele momento, ele está mudando a ordem das coisas. Quando aconteceu, por exemplo, a libertação dos judeus, né, na época de Moisés, em que ele abre o mar, aquilo havia um motivo específico pelo qual o homem não poderia fazer. Quando o homem não pode fazer, é quando Deus interfere. Quando o homem pode fazer, ele permite que o homem faça. Por quê? Porque está no homem, está em nós, fazer as boas escolhas da vida. Agora, quando não depende de nós, então ele interfere. Ele pode nos inspirar. E aí é onde eu quero entrar no finalzinho desse versículo 44. No versículo 45. Precisamente no 45 ele diz assim: e então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ora, muitas pessoas, elas não entendem as Escrituras. Elas leem a Bíblia, elas leem as Escrituras, mas elas não entendem. Porque as Escrituras, a Bíblia, ela não pode ser lida como é lido um livro qualquer. Para entender as Escrituras, a pessoa deve estar receptiva à influência do Espírito. Através da influência do Espírito Santo, através dessa influência, nós podemos entender o que está nas Escrituras. Neste momento, os próprios discípulos tiveram que ter essa manifestação para que pudessem compreender o que eles tinham lido. Eles estavam questionando a situação e o que Cristo havia dito e as coisas que os profetas tinham falado, porque até aquele momento eles não tinham o espírito de revelação. O que nos faz entender as Escrituras é o espírito de revelação. Quando estamos lendo e o Espírito se manifesta em nós, nós passamos a entender o que quer dizer aquela Escritura. E neste momento, quando ele fala, e então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, ele está dizendo, olha, agora vocês vão entender, o Espírito vai revelar e vai dar a vocês esse entendimento que lhes falta, o que falta a vocês. Aí sim eles entenderam o que estava querendo dizer aquelas Escrituras. Se nós não temos essa preparação, não adianta. Por isso existem milhões de religiões no mundo todo, existem milhares e milhares de pregadores no mundo inteiro, e cada um falando coisas que imaginam, falando coisas da cabeça. É importante entender que as Escrituras, elas não podem ser compreendidas a não ser através desse princípio de revelação. Não é um livro comum, não é um livro que nós vamos ler e vamos começar a julgar por que essas coisas estão acontecendo. Porque aí estamos comparando com outra série de livros que são escritos por homens. E na verdade, este livro foi escrito por profetas, por homens inspirados e que havia um objetivo pelo qual aquelas coisas estavam sendo escritas. Então nesse versículo ele dá essa revelação. Ele fala, e então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, que até então eles não estavam entendendo, por isso começaram a debater, a discutir, e isso é o que acontece muitas vezes conosco. Muitas vezes perdemos a fé e nos afastamos do Evangelho porque nós pensamos que estamos entendendo as Escrituras, mas na verdade estamos lendo as Escrituras como um homem qualquer. E aí, se não é revelação, vamos correr o risco de dar uma interpretação pessoal às Escrituras. E aí é onde erramos, é onde pecamos, né? Cometendo o erro. Após essa abordagem inicial, ao chegar na aldeia para onde eles estavam indo, Cristo se manifesta com o desejo de seguir viagem. E eles então chegam a constranger Jesus Cristo dizendo, não, fica conosco, o papo está muito agradável, gostamos do diálogo que nós
desenvolvemos nessa caminhada, fique conosco, já é tarde, né? O sol já se pôs, e isso está lá no versículo 29. Né? Então eles falam, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. Então Cristo entrou e ficou com eles. Entrou em sua casa e partindo o pão, né? Está logo aí no versículo 30, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu e deu a eles. Naquele momento em que ele parte o pão, o versículo 31 diz, e abriu-se-lhes então os olhos e o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. É interessante esse fato, porque nós temos aqui duas manifestações. A primeira, quando o Espírito abre a mente deles para eles entenderem as Escrituras. E o segundo momento é quando ele se revela ao partir o pão na frente deles, e eles então, ao perceberem que aquele era o Cristo, então ele desaparece. É interessante isso, são duas manifestações do Espírito. Mas o que eu quero fazer referência é como é essa manifestação do Espírito para entender as Escrituras. Então, assim que ele desaparece no meio deles, né, diante deles, o versículo 32 diz, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho ele nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então esse versículo ele vai revelar como que o Espírito nos testifica se o que nós estamos lendo, estamos tendo entendimento, se é real e se é verdadeiro. Essa manifestação, ela vem em nosso coração. Isso está aqui nas Escrituras. As Escrituras estão dizendo, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então, quando nós estamos lendo as Escrituras e o Espírito ele quer se manifestar, uma das formas dele se manifestar é fazendo arder o nosso coração. Nós sentimos em nosso coração que aquilo é correto. Isso acontece não só nas Escrituras, isso acontece na nossa vida diária. Isso acontece quando nós escolhemos um trabalho, isso acontece quando nós decidimos um curso que nós queremos fazer, isso acontece quando nós queremos alugar ou vender uma casa, isso acontece quando nós queremos sair com uma pessoa ou não, isso acontece quando nós queremos tomar decisões importantes na nossa vida. O Espírito ele se manifesta fazendo arder em nós o nosso coração. Nós oramos a Deus e após orar, e pedir a Deus, então o Espírito vai nos responder, o Senhor, Deus vai nos responder a oração, fazendo com que o Espírito faça arder em nosso coração, se aquela escolha que nós estamos fazendo, ela é verdadeira, ela deve ser feita ou não. Podemos decidir sem essa ardência? Podemos. Não significa que toda decisão que nós vamos tomar sem essa ardência, ela é errada, ela vai ser, digamos, equivocada. Não, porque são escolhas que nós fazemos. O que eu estou dizendo é que quando nós queremos essa manifestação do Espírito através de uma oração, ela será respondida através dessa ardência no nosso coração. É isso que eu acabei de ler. E para isso não precisa de interpretação, porque a menos que essas palavras tivessem um outro sentido, um outro significado, está muito claro. Está dizendo que o coração ele arde. Olha, e disseram um para o outro, um discípulo para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Está em português e está muito claro. Não tem uma outra interpretação para isso. O Espírito se manifesta através dessa ardência no nosso coração. Isso se for necessário, essa busca, se nós pedimos que o Espírito nos testifique. Agora, o tempo todo nós estamos tomando decisões sem essa orientação e sem esse pedido. Mas se nós pedimos, ele vai nos manifestar através dessa ardência. Então, isso é importante desse capítulo de Lucas. Para finalizar, eu quero então chamar a atenção de um outro versículo. São outros versículos, para finalizar. E aí, nós vamos ler lá no versículo 37. E diz assim, olha, e eles espantados e atemorizados pensavam que vinham algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Estão reunidos. Cristo aparece para eles. E eles então ainda atemorizados, todos os apóstolos ali reunidos, os discípulos ali reunidos. E então
ele aparece para eles e eles olham para ele e pensam que estava vendo um fantasma, né? Um espírito qualquer lá. E Cristo, tranquilamente olhando para eles, diz: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos em vosso coração? Por que vocês estão duvidando se eu expliquei para vocês, se eu falei para vocês, se eu comentei, se eu disse o que é a ressurreição, se eu disse que eu ia ressuscitar depois do terceiro dia? Por que vocês estão com essa dúvida? No versículo 39, ele então estende as mãos para eles e fala: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou para eles os pés e as mãos. Aqui, o que Cristo fez foi provar para eles, né? Foi provar para eles o que geralmente Cristo não provava, porque ele o tempo todo incentivava que eles tivessem fé, que eles desenvolvessem a fé. Mas naquele momento, diante de tal manifestação, ele prova a eles o que era a ressurreição. A ressurreição nada mais era do que a reunião de espírito e corpo. E aí ele mostra as chagas, ele mostra os pés e as mãos e fala: toca e vê que um espírito, ele não tem um corpo de carne e ossos como vedes que eu tenho. Aqui ele mostra claramente que um espírito é um espírito, que um corpo é um corpo, são duas coisas diferentes. E o ser ressurreto é a reunião de corpo e espírito. Por que, quando falamos, por exemplo, em manifestações espirituais, essas manifestações que as pessoas dizem que receberam o Espírito, que um Espírito trouxe mensagens do além e que uma pessoa recebeu o Espírito de fulano, isso é tudo balela, é tudo mentira. Porque o Espírito, ele não se manifesta dessa forma. Ele não se manifesta dessa forma. A ressurreição é uma coisa, a reencarnação é a invenção de homens. Quando nós estávamos na presença de Deus, lá na nossa vida pré-mortal, antes do nosso nascimento, o plano para a nossa vinda a essa terra, ele foi exposto, foi explicado para todos nós, e muitos dos que estavam lá, precisamente 1/3 de todos os que estavam lá, rejeitaram o plano. E é natural, por quê? Porque o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, sempre existiu. Então 1/3 daqueles espíritos resolveram não aceitar o plano. Não quero esse plano. E indo contra Deus, que era, né, naquele momento o Pai, o que estava explicando o plano, as regras, as normas, então esse 1/3 não quis, falou que não aceitamos, então se revoltaram contra esse plano. Houve uma batalha muito grande lá no céu, né? As escrituras falam isso, que houve uma batalha muito grande, e esses espíritos que rejeitaram o plano foram expulsos de lá, para nunca terem um corpo. Então esses espíritos são esses que se manifestam nesses corpos que estão aqui na Terra. Não é uma pessoa que faleceu. Uma pessoa que falece, ela não tem autoridade para se manifestar em um outro corpo de outra pessoa, para revelar nada. Porque o plano de Deus não diz isso. Em nenhum momento das Escrituras nós encontramos relatos de pessoas que morreram e que voltaram para falar qualquer coisa. Quando Cristo voltou, ele voltou ressurreto e não reencarnado, né? Não é uma reencarnação, é uma ressurreição. Ele não reencarnou em outro ser, era ele mesmo, o próprio Cristo, ressurreto. Então falar, por exemplo, que uma pessoa morreu, que depois ela desceu no corpo de alguém e ela comentou isso, e foi um personagem de um espírito, de um santo, de não sei quem, que desceu no corpo de alguém e trouxe essa revelação. Mentira! Isso é doutrina de Satanás, isso é doutrina do mal, isso é doutrina errada, isso não existe, não tem nenhuma consistência bíblica que mostre que isso é real. Por quê? Porque não está aqui, não existe nenhum momento das Escrituras que relata isso. Se não está aqui, é invenção dos homens, os homens inventaram isso. Ninguém tem autorização para morrer e voltar de lá para dar nenhuma mensagem. Isso são teorias dos homens, são invenções dos homens. As Escrituras não relatam isso. Qualquer pessoa que fale sobre isso deve mostrar nas Escrituras onde está uma referência sequer, onde há esse relato. Não existe essa autorização dessa pessoa vir e se manifestar representando pessoas que morreram. Isso não existe. E o próprio Cristo, então, ele não só mostrou que era um personagem de carne e ossos, como no versículo 43 fala que ele ainda sentou
e comeu com eles. Está aqui, olha, ele comeu diante deles, mostrando que ele era um ser que tinha um corpo de carne e ossos. Muitas pessoas acham um absurdo, né, ouvir essa ideia de que Jesus Cristo tinha um corpo de carne e ossos, porque pensam que Jesus Cristo é um ser de espírito. E as Escrituras falam claramente que não, que Cristo ele é um ser ressurreto de carne e ossos. Então por isso é tão importante refletir sobre esse capítulo 24 de Lucas. São fatos importantes que aconteceram neste capítulo e que nos provoca e nos incentiva a buscar o Espírito para que possamos entender o que ali está escrito. Até a próxima.